voltando aqui ao seu questionamento. Concordo. Um candidato minimamente preparado, e quando ele chega até você, ele já passou por recursos humanos, recursos humanos já fez o filtro, ele sabe contar uma boa história. Já aconteceu de não saber contar uma história? Já. E a gente se lembra de cada um desses. Como a gente comportamentalmente fala assim, não é ele, mas vamos ser educados e vamos... A gente sabe. Uhum. Esse não é o perigo. O perigo é quando chega uma pessoa que é, em 80% dos casos, articulada, comportamentalmente adequada, sabe contar uma boa história, tem um FAQ relativamente pronto. Quando você pergunta, mas o que aconteceu no último desafio profissional? Ele dá uma excelente resposta. Já tem os cases, Quando né? você pergunta das fragilidades dele, ele responde fortalezas que são fragilidades. Olha, mas eu sou tão organizado. Que me atrapalha. Olha, mas eu sou tão comprometido que a qualidade da minha vida pessoal... Então ele responde fortalezas como se fossem fragilidades. Tudo isso faz parte do jogo. É o case que desconcerta. É o case que é a hora da verdade. Então, vocês podem elocubrar aqui, poxa, então você teve essa decepção com muitos analistas plenos, ou sêniores, ou consultores, ou coordenadores que você entrevistou? Não. 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 Eu já liderei alguns diretores, pessoas que headhunters colocavam na minha frente, pessoas que trabalhavam em empresas de primeira linha, digital born, que são profissionais muito prestigiados e de alta remuneração. E quando você pergunta, quantos aviões decolam de Congonhas numa quarta-feira? 7.000 aviões. Quantos hambúrgueres o McDonald's da Dutra pode produzir numa terça-feira? 8.750. Eliminado. Quando você faz um case como esse, você está querendo testar competências, não existe um número, ninguém sabe o número. Talvez quem trabalha no McDonald's não saiba o número. Exatamente. Quantas chapas tem nesse McDonald's? Quantas Qual é o pessoas diâmetro de compativam? cada hambúrguer? Isso, né? Em sabendo quantas chapas e qual é o diâmetro, quantos hambúrgueres cabem concomitantemente na chapa? Na verdade, o racional, né? Eu quero os atributos. Raciocínio lógico. Né? O que nós quatro fizemos ao longo de toda a nossa carreira, não importa se na área de relações, com o governo, na área de marketing, na área de planejamento, na área de operações. Nós éramos apresentados a problemas e oportunidades. Nós tínhamos que fazer mais, nós tínhamos que fazer melhor e por menos. Faz sentido para vocês três? Alguém já viveu isso aqui? Já viveu isso aqui. Everyday. Então, você tinha que fazer um mapeamento do problema da oportunidade, você tinha que fazer um diagnóstico, você tinha que propor um plano de ação, você tinha que implantar o plano de ação, você tinha que decidir o que você faria, como você faria, quem faria, quanto você traria, quando você faria, em que ordem você faria, porque a gente não tinha os headcounts e o OPEX necessário. Como fazer isso tudo se você não tem uma equipe de alta performance em skill analítico? Se você não tem uma equipe em alta performance que consiga estruturar um diagnóstico, que consiga colocar num PowerPoint uma história numa ordenação lógica, que na hora que vai fazer uma apresentação, que você captura também skills comportamentais, ele cria empatia com o interlocutor, ele se posiciona de uma maneira articulada. O case traz isso tudo. E as pessoas não dedicam tempo da maneira eficaz, se deixam ser atropelados pela cadeia de valor num dia de entrevista importante e fazem a entrevista de qualquer jeito. E aí quando você vai ver lá na frente, você herda uma equipe. Quando você herda, você já chega até brifado. Maria e João são baixa performance. Passa um mês, você sabe o que é. Esse é fácil de desligar. E o média performance, que te engana na entrevista. É por isso que eu fiz só 2 posts. Só fiz o segundo porque o primeiro gerou algum barulhinho. Ele começa com recomendação. Eu só recomendo. Eu vi. Quer ter uma equipe de alta performance? Entre outras coisas, faça bons cases. É fundamental, é higiênico, é nevrálgico. Muito bom. Uma aula, né, gente? Uma aula. Já passei por isso, por estes cases, não com Mordecai, mas acho que a filosofia ela é muito válida, né? E é exatamente assim, você consegue facilmente se vender.
Mas na hora em que você tem que aplicar o seu raciocínio lógico é onde você realmente tem uma probabilidade aí de perda. E aí, como um líder, você acaba pegando, né, pescando naquele momento que realmente toda aquela venda positiva, ela não se aplica na prática, né? Pelo menos na sua integridade, né? Exatamente. Muito legal. Muito bom. Bom, vou continuar aqui, falar um pouquinho com a Ivani. Bom, você é uma líder de uma grande equipe. Aliás, você é uma líder maravilhosa. Quem já esteve com você sabe. Eu posso afirmar isso, né? Quais são as principais habilidades que você acredita serem essenciais para liderar com sucesso hoje nos tempos de mudança? Acho que a gente está falando bastante aqui, né? Sim. Sobre como o mundo mudou, né, gente, de quando a gente começou a nossa carreira, né, como que ela está hoje, e acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo a gente, e que principalmente nos níveis de sênior, de coordenador, de um gerente que está começando, né, como que ele consegue adquirir isso, né, a gente já entendeu o que você falou, e eu vejo que faz muita parte de um bom líder, né, de um bom executivo, a forma como ele quer entregar, a forma como ele quer olhar, como que ele vê as coisas, como ele faz um diagnóstico geral do que ele sabe que são as possibilidades dele dentro da empresa. Uhum. Mas o que você diria hoje? Tá, primeiro que assim, a questão da liderança, né, acho que é sempre uma incógnita, o que é ser líder? Né? E normalmente as pessoas pensam que ser líder é ser um chefe, simplesmente, muito pelo contrário. Para mim, a filosofia do líder é como você realmente trabalha junto, é como você aprende com a diversidade. E a mudança, Andréa, como você colocou, é a única certeza que nós temos. Ela vai acontecer a todo momento. Então, tanto no mercado, quanto do ponto de vista de expectativa dos clientes, nós como cliente, as pessoas. Então, acho que assim, a gente tem que estar sempre muito antenado nesse sentido. E quando a gente fala de grandes equipes, e é a minha realidade um pouco da trajetória, e quando você traz um elogio de ser uma grande líder, para mim, assim, a verdade disso, de hoje ser uma grande líder, é porque eu soube aproveitar muito também do melhor das pessoas. Eu acho que isso é bastante importante, porque um líder, ele não é dono da razão. Só puro do gato, né? Exatamente, Tirar ele não sabe tudo. O que é óbvio que precisa ser feito de um líder é dar o direcionamento para que todas as pessoas sigam aquele propósito, aquelas metas claras. Mas, assim, trabalhar muito com as pessoas. E uma das coisas que eu gosto muito é de deixar claro, e às vezes as pessoas se surpreendem, falam, nossa, Ivani, mas você foi corajosa de falar que você não sabe fazer. E a gente precisa ser transparente. Porque se eu não tenho uma determinada habilidade, mas um líder meu tem, nós vamos nos complementar nesse sentido. Então, acho que o líder não é delegar, é trabalhar junto, é ser humilde, é ser transparente, obviamente ensinar. Acho que você se depara com pessoas que têm muita vontade e não sabe qual é o caminho. Verdade. E numa equipe grande, isso é muito comum. Você acabar tendo pessoas que se dispersam, talvez não porque ela não queira fazer, mas porque ela não sabe fazer. Como que você monta o famoso, hoje, os squads, de fazer com que você traga pessoas que tenham conhecimentos e habilidades similares e você traz essa pessoa para dentro desse squad? Porque, de novo, você como líder não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, acho que essa é um pouco da prática que eu tenho feito em grandes equipes. E uma outra questão, fazer com que a equipe conheça todas os nossos propósitos, não olhar só o seu quadradinho. Eu acho que isso nos engrandece bastante também e traz para as pessoas aquela expectativa de que, poxa, eu estou dentro de uma grande área em que hoje eu tenho essa responsabilidade, mas olha a possibilidade muito mais ampliada. Então, isso eu faço com que as pessoas se engajem cada vez mais num olhar para a empresa e não para um olhar para o seu território apenas. Então, acho que liderar grandes equipes, para mim, essa é a fórmula do sucesso, de trazer as pessoas para junto, né, do meu propósito, do meu desafio, mas principalmente reconhecer o que as pessoas sabem fazer de melhor. Porque eu não gosto, por exemplo, trazendo um exemplo do lado negativo, de líderes, eu fiz, eu tive ideia, eu fui o melhor. Não é isso, gente, é construção diária. E a gente tem que saber ser humilde de falar, isso foi a Andréa que fez,
foi ideia dela. E nós pegamos uma ideia dela que talvez nem estava tão elaborada, mas todos nós construímos qual era o melhor caminho. Então, para mim, essa é a verdade do dia a dia de ser aí um grande líder. Trabalhar junto, não só delegar. Acho que construir. Esse, para mim, é o grande segredo. Eu acho que é um caminho assim, não tem dúvida de que é Fantástico. isso, né? A gente sente o apoio até nas palavras, porque assim, você ser líder hoje e você não ser fonte de apoio para o seu time, não faz sentido, Sim. né? A gente fica meio que num vazio, o time fica perdido. Então, a tua fala assim é incrível, realmente. E quando você pega uma equipe nova, assim, você sente a carência da equipe, né? Onde a equipe está, o que a equipe precisa, né? Esse é um ponto. Inclusive, eu estou nesse momento vivendo isso. Mas eu quero só fazer um comentário, já vou deixar o Mordecai aqui também brilhantemente fechar aqui essa rodinha dessa pergunta. Mas você falou assim, a gente constrói junto, né? A gente faz junto com o time. E eu nunca vou esquecer, né? Quando a gente não sabe, a gente aprende. Quando eu fui para a sua área, né? E fui com aquela área toda de relações de consumo, né? Uma área difícil, né? De você dominar, né? Em pouco tempo, né? Muitos detalhes, muitas coisas com o governo. Eu nunca me esqueço que você sentava horas do meu lado e eu te ensinava assim com a maior felicidade, porque como é algo que eu domino, eu adoro ensinar o que eu sei, né? E aquilo foi tão legal porque no final era você que estava me ensinando, não eu te ensinando. Eu estava aprendendo com você Sim. algo de mais valioso, de verdade, que eu nunca aprendi com outros líderes que eu tinha, né? Como dá para ser uma líder humanizada, uma líder que tá junto, que cuida. Então, eu quero muito dividir isso, porque isso é algo muito seu, genuinamente seu. E é muito bom. Não tem como liderar. Vou te mandar meu currículo, Ivani. Que você é assim. Manda, eu vou aplicar um case. Tá bom. E eu queria dar um exemplo antes de passar aqui para o Mordecai, já que estamos, e ele foi também o meu líder por muitos anos, algo que o Mordecai fazia e com certeza faz muito, que é a questão de dar oportunidade. Então, o Mordecai, às vezes, em determinadas apresentações, que eram temas um pouco mais sensíveis e plateias mais populosas, e estratégicas, muitas vezes. E assim, ele ia muito lá assim, vai lá, tenho certeza que você vai saber passar o recado. Então isso faz com que a gente cada vez mais também se fortaleça como líder, porque você está ali como um espelho. Então acho que é bem importante ter essas pessoas que nos empurram para esses desafios e ali a gente fala, pô, eu sou capaz de fazer. E além da pessoa te empurrar, você ter a segurança de ir porque você sabe que ele está ali. Sim. Né? Porque ele confia em ti, isso te dá uma segurança e um respaldo para tu ir lá e fazer o teu melhor. Esse cara é incrível. Eu conheço a Ivani há 24 anos. Ela tinha 18. Eu tinha 24. Agradeço. Olha o pessoal em casa fazendo conta. Agradeço. Nós dois éramos analistas plenos. Ela da área de uma área de vendas e eu de outra. 2 crianças. Pseudo-crianças, no meu caso, né? Eu já tinha 30. Primeiro, abençoados aqueles que tiveram a oportunidade de ser liderados por Ivani. Ponto. Enquanto ela comentava, eu me lembrei de uma técnica que vale para você, se é de fato um líder comprometido com o seu time, que eu me utilizei em todos os anos, em todas as empresas que eu tinha. Eu tenho um jeito muito particular de atuar. Eu sempre construo um plano estratégico antes de começar qualquer jornada. Então eu chego numa empresa ou sou transferido para uma nova área, primeiros 30 dias já alinhado, olha, me esquece, vou entender, daqui a 30 dias te apresento um plano. E sempre construir um plano estratégico. Isso tinha um porquê. Porque eu não queria que as pessoas tivessem a visão de que os resultados que seriam aferidos após um ano eram obra e graça do Espírito Santo. Não havia um plano. A gente já sabia, no início da jornada, qual era a linha de chegada.
E eu sempre fazia o plano estratégico do primeiro ano. E eu vi isso algumas vezes com a Ivani, que aí no ano vindouro, no ano seguinte, eu chamava a Ivani e os pares. Tudo bem, tudo ótimo, etc. O ano não acabou, setembro, outubro, mas já começou o exercício orçamentário. Viram o plano estratégico do ano passado? Beleza? Tudo bem, dia 1º de novembro eu quero ver o do ano que vem. Em vez de eu fazer o plano estratégico, para desespero delas, que ela tá aqui, gente, 30 minutos aqui jogando flores, mas porque você era o rei do PPT, porque você fazia a gente trabalhar assim, porque você era um cara intenso, porque você era a quinta derivada do BP, o BP ia... E eu escutava e concordava, porque era tudo verdade. Mas talvez hoje, um pouco mais madura, olhando para trás, talvez ela reconheça, e os pares dela, que ficou algum legado, que talvez tivesse uma fórmula aqui. Não só uma fórmula de desenvolver competências técnicas, mas também de liderança, de instigar a pessoa a desenvolver aquilo que talvez ela tenha visto num ano anterior e que talvez faça sentido conceitual.